Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos ler agora na Nova Tradução Linguagem de hoje. E para mostrar que vocês são filhos, olha, é como se Deus quisesse provar alguma coisa, deixar claro alguma coisa para a gente, ou seja, para que a gente não ande em dúvida. A dúvida é um problema, é um vírus também. E para mostrar que vocês são filhos, é o versículo 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Aonde que ele está? No nosso coração. O Espírito que clama, Pai, meu Pai, como lemos, Abba, Pai, papaizinho querido. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Olha que promessa maravilhosa que eu e você temos que pegar em nosso coração. Ele não está dizendo que ele vai dar tudo o que a gente quer, ele está dizendo que ele vai dar para os filhos tudo aquilo que ele já tem reservado, que Jesus já conquistou na cruz para aqueles que são filhos de Deus. E para esses, para nós, no coração, dentro de nós, está o Espírito de Jesus Cristo, está o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, fala conosco, nos dê direções neste momento, Pai, neste instante, e que possamos ao final desta mensagem ter a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está completando a boa obra já iniciada em nossa vida, para sermos melhores, para, Pai, fazermos a Tua vontade, para andarmos segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, esclarecedora, libertadora. O coração é aonde habita o Espírito Santo, aleluia. Aonde que Ele está? Ele está dentro do coração, após a pessoa rejeitar outros deuses. Sim, porque se a pessoa ainda reza, se ela ainda ora para outro nome, ela crê em outros nomes, então ela ainda não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está no coração daquele que rejeita outros deuses e crenças e toma Jesus como único Senhor e Salvador. Você precisa de um casamento? Para qual santo que você vai orar? Para o Senhor Jesus. Você precisa de cura? Para o Senhor Jesus. Você precisa de uma causa impossível? Senhor Jesus. Você precisa de trabalho? Senhor Jesus. Ou seja, o único Senhor e Salvador da sua vida. E isso está em João 1:12. Então, depois que eu tomo essa decisão, então o Espírito Santo passa a morar dentro dos nossos corações. Olha Isaías, vamos ler Isaías, o capítulo 57, no versículo 15. Peraí, pastor, então quer dizer então que o Espírito Santo está dentro do meu coração? E por que eu ainda tomo decisões que não tem nada a ver com a vontade dele? Calma, estamos só no começo dessa ministração, você vai ter essa resposta. Olha Isaías 57, o versículo 15. Isaías 57, o versículo 15. 57, 15. Amém? Glória a Deus. Se você encontrou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Isaías 57, 15. Vamos ler o que está escrito aqui. Porque assim diz o alto. Está com letra maiúscula, olha. Assim diz o alto. Como é que é o nome do nosso Deus? Alto. O sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Olha a palavra que ele disse. Isaías falou, assim diz o alto, assim diz o sublime.
Assim diz aquele que habita a eternidade. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas habito também, ele é onipresente, habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus fala assim: eu habito no alto, eu habito na glória, eu habito no céu, eu habito no santo lugar, mas eu habito também no coração do contrito, do arrependido. Eu estou no alto, mas eu também estou no coração daquele que me recebeu. Então aonde ele mora? Ele mora também no coração do crente, daquele que crê em Jesus. Aonde o Espírito está? Está dentro dos nossos corações. A questão é como que ele está. Como que ele está? Olha Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Vamos ler. Abra sua Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Salmos 51, 17. Glória a Deus. Olha só. Está escrito aqui: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi falou: o sacrifício que ele aceita, o alto, o sublime, o todo-poderoso, é um coração humilde, é um coração quebrantado, contrito. Sabe, um coração que aceita direções, aceita correções, aceita orientações, um coração flexível, um coração disposto a mudar, um coração disposto a obedecer. Esse é o sacrifício que o nosso Deus quer receber. Concluiu Davi, cantou aqui nesse salmo. Agora volte um pouquinho no Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Calma, eu estou fazendo apenas uma introdução, ainda não é a pregação. Salmos 34, 18, só para você entender aonde a gente quer chegar. Olha o que está escrito aqui: perto está o Senhor de todo mundo? Não é que ele está assim, longe, no sentido que ele não sabe o que os outros fazem, não. Deus sabe o que as bilhões de pessoas estão fazendo agora, mas está dizendo que a presença dele, o poder dele, o favor dele, a graça dele, está perto daqueles que têm um coração aberto, quebrantado, contrito, e ele salva o de espírito oprimido. Então a Bíblia está dizendo que a presença de Deus está com aquele que tem o coração quebrantado, aquele que realmente quer o Senhor, aquele que não é o 100% certo, mas que está disposto a reposicionar se necessário for, e que tem esse coração maleável, um coração que aceita, um coração de ovelha, um coração de filho. Sim, porque a palavra de Deus diz que porque nós somos filhos, ele enviou o Espírito Santo para morar dentro do nosso coração. Então, nesse tempo, eu quero analisar com você dois corações. São dois casos que nós iremos passear um pouquinho aqui na conduta e ver quais atitudes, né, como se a gente pudesse entrar lá dentro do coração. Então a Bíblia deixou escrito para a gente poder aprender, para a gente poder trazer para o nosso dia a dia, para a gente também analisar, porque às vezes a gente ouve a pregação e pensa: é para o fulano de tal, é para o vizinho, é para o meu parente. Não! É para nós, é para a minha pessoa. Eu tenho que analisar como que eu estou mediante a situação que Deus está falando aqui neste tempo. Então o primeiro coração que eu quero analisar está em 2 Reis, segundo livro. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí e vamos caminhar aqui para a gente poder aprender e ver através de atitudes. Sabe, o nosso coração, a gente vê como é que ele está através também de atitudes, porque aí sim eu dou provas, não é? Amor é atitude, falta de amor também. Então 2 Reis, capítulo 5, o versículo 20, empresta a Bíblia aí para quem não tem, né? Vamos ler juntos, chama todo mundo, e Deus é bom.
2 Reis 5:20, quem sabe você pedir uma resposta, Deus vai te responder, então não sai, não desconecta, fica firme. 2 Reis 5, versículo 20, Geazi, o moço de Eliseu. Primeiro coração que eu quero ver aqui, o coração de Geazi, sim, o coração de Geazi. Então vamos lá, o moço de Eliseu, auxiliar de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, preste atenção, a narrativa fala, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus aqui se refere a Eliseu, se você for bom de português, você vai entender aqui a frase, está dizendo, disse consigo, agora ele começa a falar com ele mesmo, ele começa a maquinar no coração dele, ele começa a pensar, quando a Bíblia fala em coração, ela está falando de mente, pensamentos, planos, desígnios, ele começa agora a traçar um plano, e você vai ver que ele não pede o conselho da liderança dele, ele não ora ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus ainda não tinha vindo, ele não ora ao Deus de Israel, não, ele disse para ele mesmo, eis que meu Senhor, ele falou, eis que Naamã impediu Ciro de dar presentes, que desse alguma coisa, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele planeja, olha, é um planejamento. Ele já foi aqui? Ele não foi. Ele ainda estava parado, planejando pecar, planejando errar. O coração dele estava assim nesse dia. Estava assim, planejando. Nesse momento, antes do ato acontecer, um pecado entrou aqui, a cobiça. Então agora ele começa a ser tomado desse desejo, a cobiça, e ele começa agora a deixar essa cobiça o guiar. O forte desejo de ter o dinheiro, de ter a riqueza, de ter aquela bênção ali que não era para a vida dele, não tinha nada a ver com ele. Então agora os planos começam a saltar do coração e parte para a ação. Olha o 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Quando chega lá, ele confirma essa história que ele criou dentro do próprio coração, recebe os presentes que ele não deveria receber. Então o coração dele, estava naquele momento ali corrompido, como nós já ministramos aqui, e você pode entrar lá na nossa plataforma e acessar todas as ministrações que falam de coração, para você aprender, para você reescrever, para você até ministrar. Olha o coração de Geazi. Então o que acontece? No versículo 25, ele tem uma grande oportunidade de se arrepender, de buscar a Deus, de pedir perdão, mas olha o que acontece no 25, ele porém entrou e se pôs diante do seu senhor, quer dizer, Eliseu. Aí Eliseu fez uma pergunta, onde você estava, Geazi? E ele responde, eu não fui em parte alguma. Então ele mente, porque aqui o coração dele continuou como? Duro, fechado, nada a ver com contrito, nada a ver com coração quebrantado. Ele continuou o que? Cego. E ele cego, vê então o juízo de Deus no versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Como que ele ficou? Leproso. O que veio aqui para a vida dele? É como se fosse a morte. Então nós precisamos entender que o coração ele faz planos. E esses planos, muitas das vezes, estão longe de ser planos do Senhor Jesus. Mas às vezes a gente pensa, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu já recebi Jesus. A pergunta é, como que ele está aí no seu coração? Quanto do seu coração o Espírito Santo tem? Quanto da sua vida ele tem? Quanto da sua vida ele participa? Quanto ele participa? Tem 24 horas, o Espírito Santo participa das 24? Participa de 1 hora, de 15 minutos, de 10 segundos? Quais decisões você submete a ele? Em que você deixa o senhorio de Jesus atuar através do Espírito Santo na sua vida? Geazi, ele não era uma pessoa lá da rua, uma pessoa que nunca tinha contato com a palavra de Deus, a direção de Deus. Não. Quem que ele era? O versículo 20 falou que era o auxiliar de Eliseu, alguém que já servia a Deus. Se fosse hoje, poderíamos falar alguém que estava na igreja. Quando você vê 2 Reis 4, o versículo 12,
vai demonstrar para nós que ele participava das ações de Eliseu. Talvez Geazi, ele fez a escola de discípulos que tinha Eliseu, então ele estava servindo com Eliseu. Olha só, o versículo 12, então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita, chamando-a ela se pôs diante do profeta, ele auxiliava, ele já estava ali, ele já sabia quem era Deus, sabia através da vida de Eliseu, então ele teve todas as oportunidades, não é, para conhecer a Deus e servir a Deus com integridade. O versículo 43 também é uma prova que Geazi participou de um outro momento, porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Geazi estava aqui com Eliseu na multiplicação de pães. Lembra que Jesus também multiplicou ali através do poder de Deus? Então, ele estava aqui, ou seja, tendo toda a oportunidade, mas não adianta estar na igreja, não adianta estar com o homem de Deus, eu tenho que ser a igreja, eu tenho que ser o homem de Deus. Geazi poderia ter sido influenciado pelo testemunho de Eliseu, mas ele com coração duro, não deixou Deus fazer a obra na vida dele, porque se Geazi já tinha conhecimento, já até servia, por que ele caiu nessa cilada? Por que ele caiu nesse buraco? Por que? Às vezes fica essa pergunta, por que nós caímos nas artimanhas do nosso coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso, nas artimanhas, nos laços de Satanás, se nós já servimos a Deus, se nós já conhecemos a Deus? A resposta talvez seja essa. A questão não é apenas deixar o Espírito de Deus morar em nosso coração, mas sim o quanto de espaço Ele tem dentro do nosso coração. Eu vou repetir para você anotar. A questão não é apenas deixar o Espírito Santo de Deus morar em nosso coração, mas sim o quanto de espaço Ele tem dentro do nosso coração, porque às vezes nós queremos o mal. É triste, né, reconhecer isso, mas é verdade. O homem, ele está ainda, né, ali com aquela origem da natureza humana, lá de Adão. Mas se o Espírito Santo, se ele tem mais espaço do que a nossa vontade, a gente perde e ele vai ganhar. Então, quanto de espaço o Espírito tem dentro do seu coração? Geazi, aparentemente, deixou um espaço muito pequeno para o Espírito de Deus lá dentro do seu coração. Não podemos falar que ele não tinha, né? Não podemos falar. Tiago 1, olha, vai lá para Tiago, o irmão do Cristo, depois de Hebreus. Tiago 1, no versículo 14, fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo desejo. Geazi foi tentado, ele viu aquele montão lá e falou, eu quero esse negócio, isso vai dar dinheiro, isso vai dar bom. Eliseu não quis, eu quero. Quando esta o atrai, ele foi atraído. Quando esta o seduz, o desejo o seduziu, o desejo o atraiu. A gente nunca vai cometer pecado com uma coisa que a gente não deseja. É claro que se for pecar, vai pecar em algo que já está desejando, o coração já está cobiçando. É por isso que Deus fala, guarda o seu coração. Se encha do Espírito Santo, se encha de Deus, para que essas coisas partem retirada. Então olha, a cobiça, depois que atrai e seduz essa cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então há um processo. Qual processo? Entre a cobiça e a morte, nós temos aqui um processo. Não nasce da hora para outra. Você vai pensando numa situação que é mal, que é pecado, que não é legal aos olhos do Senhor, que não satisfaz o espírito, só a carne. Vai pensando, vai maquinando, vai planejando. Daqui a pouco, às vezes, se o Espírito Santo não tiver espaço suficiente lá dentro para trabalhar e gerar em nós o fruto chamado domínio próprio, a gente cai. Então o Espírito, ele entra nessa hora para nos alertar.
como é que o Espírito Santo nos alerta? Nos dá um sonho, conta para Eliseu, para a liderança, conta, não é, para aquele que ele quiser falar, fala diretamente com a gente, mas o Espírito entra para nos alertar, ele entra também para nos convencer, ele entra também para nos direcionar, para nos instruir. Então ele está lá dentro do coração, porque não tem jeito, se a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra. Agora, como é que ele está lá dentro do meio do seu coração? Olha Hebreus 3, aí volta um pouquinho, Hebreus 3, no versículo 7, e é claro que eu tenho que olhar agora para dentro do meu coração, né? Saber como é que eu estou. Hebreus 3, o versículo de número 7, olha o que o autor aos Hebreus lembra, ele lembra da palavra de Deus. Isso já me fala alguma coisa aqui, que a palavra de Deus tem que ser a bússola. Então ele foi lá agora e lembrou lá da passagem com os antigos, sabe, quando o povo estava no deserto, ele lembrou daquela passagem e trouxe aquela passagem aqui para o livro de Hebreus. Glória a Jesus. Então vamos ler. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, como foi lá com os antigos, no dia da tentação, no dia do deserto. A cobiça, o desejo, ela vem para nos tentar. Às vezes estamos até num deserto, naquele dia a gente está mais fraco na carne, mas se tiver no Espírito estará forte. Vem para nos tentar. Aí falou assim, não endureçais o vosso coração, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Aonde que erra? No coração, porque ali está a motivação, está o pensamento, está o plano, está o projeto. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tão interessante Deus falando, eles pecaram, mas eles erraram. Onde que eles erraram? Eles erraram no coração. Sabe, com Geazi, Deus usou Eliseu como uma oportunidade para Geazi repensar. Antes do juízo, tinha ali uma oportunidade para ele falar a verdade, mas o coração dele já estava assim todo contaminado, ele já estava assim cego, ele já estava todo tomado. Então ele não conseguiu se arrepender, ele não conseguiu entender, ele manteve aquele plano. Às vezes nós ouvimos sim a voz de Deus, e Geazi ouviu através de Eliseu a voz de Deus. Não podemos falar que ele não ouviu, porque ali o profeta representava Deus, e ele ouviu, e nós ouvimos através de uma ministração. Hoje eu não quero cultuar, mas a palavra está sendo pregada. Se eu não quero cultuar, está sendo avisado. E às vezes Deus fala, Deus nos mostra, Deus desenha, Deus manda fotografia do negócio para nos mostrar, olha, isso aí, se você continuar com esse coração, com esse planejamento, com esses pensamentos, isso vai dar errado, isso vai dar morte. Mas nós às vezes, ao saber que Deus tem esse projeto, nós não queremos obedecer o projeto de Deus, a vontade de Deus. Aí por isso a pergunta para você refletir, qual é o espaço que o Espírito Santo tem em seu coração? Qual é o espaço que ele tem em suas decisões? Qual é o espaço que ele tem no seu dia a dia? Você tem deixado ser guiado por ele? Ou ele está lá num cantinho lá do seu coração, apagado, desapercebido? Mas a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, aleluia, não apagueis. Quem sabe é a hora de você cantar outra vez. Tens liberdade aqui no meu coração. Agora o Senhor tem liberdade. Eu não vou convidar o Senhor para entrar, o Senhor já está aqui dentro, do Espírito Santo. Mas eu quero dar liberdade ao Senhor de reinar aqui dentro. Eu quero dar mais espaço para o Senhor. Sabe aquele dia da angústia? Canta para Ele. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui.
Espírito Santo, Espírito Santo. Aquele dia da angústia, Ele está trabalhando aí na sua vida. Então cante para Ele que você é a casa dEle, a morada dEle. Tem espaço para Ele agir aí dentro da sua casa. Aleluia. Trabalhar no nosso coração, alargue as fronteiras aí dentro, mude mesmo as coisas de lugar. Talvez tenha algum lugar doente, incomodando, mas sabe por quê? É porque Ele está alargando, Ele está mexendo, Ele está tirando as coisas do lugar. É por isso que está trazendo um certo incômodo, está doendo, às vezes está tendo um momento difícil, mas calma, Ele está trabalhando, Ele está expandindo, Ele está crescendo. Vai dizendo para Ele: o Senhor tem liberdade. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Outras coisas de lugar. Aleluia. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele sondar o seu coração agora. Deixa Ele trazer algo novo para o seu coração. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. A chance que Geazi perdeu, nós temos ela agora nas nossas mãos, que é pedir ao Senhor perdão pelos erros, pela falta de espaço, por ter comprimido o Espírito Santo lá num determinado lugar. Mas agora nós temos essa oportunidade de falar, de pedir perdão para Ele, porque o perdão dele sara, cura, nos tira do lugar, nos liberta, e assim a gente pode avançar como o lar dele, a casa dele. Oh, Jesus Santo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Glória a Deus. Creio que se você aproveitou a oportunidade que Geazi perdeu, você está perdoado, perdoada em nome de Jesus. Mas o que fazer a partir de agora? Andar em novos caminhos, em novos pensamentos, em novas atitudes. E aí é que entra o pastoreio, porque às vezes você já tomou essa decisão, mas não consegue. Então o pastoreio é para te dar direções, é para orar junto com você, então para te fortalecer. Por isso busque ajuda, não caminhe sozinho, mas de fato quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo. Então o primeiro coração foi o coração de Geazi. O segundo coração está aqui em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 2, 2 Samuel 11, 2. Eu estava ouvindo, e adorando ao Senhor no momento do louvor, e aí fui vendo, deixa o Senhor trabalhar, e Deus já tinha colocado essa canção no nosso coração também. Então o que Deus está falando, Ele está dando a oportunidade para a gente entender isso. Eu tenho que dar liberdade
para o Espírito Santo trabalhar. Não é que ele não está, às vezes ele está sim, mas a gente não dá liberdade para ele poder agir, para ele poder mudar as coisas de lugar. Então, nessa noite, nesse dia, nesse tempo, nós estamos declarando isso, que ele tem liberdade. Segundo o coração, 2 Samuel 11, o versículo de número 1, nós pegamos o caso de Geazi, né? Ali naquele momento que ele errou, e ele não deu oportunidade para o Espírito agir, veio o juízo sobre a vida dele, porque Deus também é justiça. E agora, nós vamos pegar um caso aqui de Davi, né, no livro de Samuel, mas seria injusto eu pegar tantos exemplos bons que Davi deixou, mas devemos pegar nesse tempo um exemplo aqui ruim, algo que ele fez de errado, e nós vamos ver como é que estava o coração dele aqui nesse dia. 2 Samuel 11, versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, olha, é uma informação importante, falou que esse tempo aqui era o tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Às vezes chega um tempo determinado na nossa vida, aí eu fico orando para saber se é de Deus ou não é, sem que já está escrito que já está no tempo, né? Então já estava no tempo do rei sair para a guerra. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Você percebeu que já tem alguma coisa errada aqui nesse versículo? Estava no tempo do rei sair para a guerra. Davi foi para a guerra? Ele não foi, ele ficou. A gente não vê Davi orando aqui nesse caso. Tantos outros casos você vê Davi orando, e mais, a gente consegue ler pelas escrituras, ele recebendo a resposta. Leia 1 Samuel, leia 2 Samuel, ele recebe as respostas. Você vê pelos salmos que ele escreve e compõe a intimidade dele com Deus, mas aqui ele não ora para tomar essa decisão. Às vezes nós achamos que para alguma coisa eu tenho que orar, e para outra coisa eu não preciso orar. É nessa que a gente cai. Ele não orou, ele ficou aonde? Em Jerusalém. Será que ele deveria ter ficado em Jerusalém? Ou será que ele deveria ter ido? Porque ele só mandou o povo aqui ir para a guerra, mas ele ficou. Olha, é interessante. A gente precisa entender, eu tenho que submeter os projetos a Deus, ter esse coração. Às vezes nós achamos que não precisa, mas precisamos. Experimente ter uma vida de oração prática no seu dia a dia. Ao sair de casa, Senhor, me livra, me guarda de todo mal, em nome de Jesus. Ao voltar, seja comigo na minha casa. Ao comprar, Pai, eu quero comprar, se o Senhor me aprovar, porque se Ele aprovar, você vai ter dinheiro para pagar. Então, tudo eu preciso de orar. Olha o versículo 2, vamos descobrir se deu bom ou se deu ruim. Uma tarde, levantou-se Davi, ele estava dormindo à tarde. Não é que seja proibido dormir à tarde, mas nós já vimos no versículo 1 que estava no tempo do rei para a guerra. Ele ficou e agora ele estava com um tempão e ele dormiu à tarde. Agora ele levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Ele estava com tempo, tranquilão, na boa, não fazendo nada. Sabe, esse tempo é o tempo chamado ociosidade. Ele estava passeando numa boa, mas não estava no tempo de passear. Existe o tempo de passear. O líder passeia com a família, você passeia com a sua família. Existe. Mas ele não estava nesse tempo. Agora ele estava ocioso, sendo que havia uma guerra lá fora. Onde ele deveria estar? Deveria estar lá fora. Ele está ocioso. Sabe, cuidado com o tempo ocioso. Na internet, no YouTube, nos jogos, nas conversas. Esse tempo é perigoso. Cuidado com esse tempo. Provavelmente a gente não ora para essas coisas, e é aí que o diabo nos pega, ou aí é que o nosso coração nos pega, nem é o diabo. Às vezes a gente faz coisa pior do que ali, como se fosse o diabo fazendo. Não tem nada a ver com ele. Ele aproveita para matar e destruir. Cuidado com o tempo ocioso. Olha o restante do versículo. Então ele estava passeando lá no terraço, de bobeira. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Pronto, a cobiça. Sabe aquela que pegou Geazi?
Pegou Geazi no dinheiro, mas pegou Davi no relacionamento pelos olhos. A cobiça, o desejo, o pecado, pegou Davi ali. Aí agora, a partir desse momento, ele começa a ser guiado pelo coração dele. Vai dando um passo atrás do outro, sem oração, sem ser guiado pelo Espírito de Deus, mas sendo guiado pela vontade do coração, pela vontade do engano. É claro que ele sabia que estava errado, mas ele deixou falar mais alto, ele esqueceu. Foi um momento, ele esqueceu, mas nós não podemos ter esses momentos, porque ele pagou um preço altíssimo depois. No versículo 3, Davi mandou perguntar quem era. Olha bem, vamos imaginar que ele no terraço viu essa mulher lá do outro lado. Aqui mesmo ele podia: Senhor, me perdoa, eu deveria ter ido para a guerra, fiquei em casa, mas me perdoa agora. Tinha acontecido alguma coisa? Não, somente nos olhos, no pensamento ele tinha cortado, mas agora o coração dele se encheu da vontade, do desejo. Ele mandou perguntar quem que ela era. É como você manda uma mensagem no WhatsApp da pessoa e não quer nada. Como assim? Aí mandou perguntar. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Olha que informação que ele teve. Mais uma oportunidade para ele cair fora. Ela era casada, ela tinha outro relacionamento. Urias, por acaso, era dos soldados dele de guerra, era dos mais chegados dele de guerra, inclusive. Depois isso está nos versículos seguintes. Mas não foi suficiente. Por quê? Porque a cobiça, o desejo, você sabe lá em Tiago o que isso pode dar? Pode dar morte, se não houver arrependimento. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Olha, o rei mandou mensageiros ir lá na casa daquela mulher. Ela veio, ele se deitou com ela, terrível, consumou. Você está andando lá em Tiago 1,14? A cobiça, o desejo, agora consumou, virou pecado mesmo. Porque tem também o pecado de pensamento, mas aqui agora já saiu do pensamento, a coisa piorou, foi para a prática. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Depois ela tomou um banho daquele negócio, foi para casa. Aí o versículo 5 fala aqui um negócio. A mulher, já é consequência, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A casa caiu. Sabe, não tem como eu pecar e achar que não virá o quê? A consequência. Olha o coração de Davi, ele deixou ser enganado pelo coração. E isso é um alerta para você e para mim, que já conhecemos o Senhor, que estamos firmes, porque todos estão sujeitos. Eu não posso ter esse momento de vacilo. Você está dirigindo seu carro a 80, você vai a 110, 120, 130, você vai cochilar? Bate o carro. Então eu tenho que continuar o quê? Vigiando o meu coração, porque a Bíblia já me alerta que ele é enganoso, extremamente corrupto. Isso então, temor de Deus, Espírito Santo toda hora, Bíblia toda hora, culto quarta, domingo e quarta, e ainda, se possível, outros horários na minha casa. Sim, porque eu preciso me alimentar dessa verdade. Davi cometeu aqui adultério, homicídio, ele mentiu, trapaceou, não foi um pecado só também não. O que Jesus falou sobre isso? Fiz essa pergunta aqui para mim, está anotado para não esquecer. O que Jesus falou sobre isso? O que ele falou sobre isso está em Mateus 7. Vamos ver? Mateus, não Marcos. Marcos no capítulo 7. Meu Deus, esse ano quando eu fui ler Marcos, eu extraí uma pancada de coisa de Marcos. Marcos 7, 21 ao 23, olha bem, porque de dentro, Jesus foi claro aqui, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus planos. Aí ele cita alguma coisa: prostituição, Davi caiu; furto, roubou a mulher dos outros; homicídio, nos versículos seguintes você vai ver, ele manda matar Urias, praticamente é isso; adultério, cometeu; avareza, foi o Geazi lá, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Aí Jesus completa: todos esses males vêm de dentro. De dentro é lá onde Deus quer ocupar espaço, porque quanto mais espaço o Espírito Santo tiver, o Rei Jesus tiver, menos a minha vontade eu vou fazer, menos a minha vontade.
Aleluia, porque Deus ele é bom. Qual que é a diferença então, pastor, do coração de Geazi para o coração de Davi? Os dois pecaram. E pior, Geazi sumiu. Davi ainda foi considerado o rei segundo o coração de Deus. Davi ainda escreveu um montão de salmos. Davi é um dos autores mais lidos do mundo, porque a Bíblia é um dos livros mais publicados no mundo inteiro. Qual que é a diferença entre o coração de Davi e o coração de Geazi? Depois de tudo ali, da concepção do pecado, o próximo passo, ali seguindo Tiago 1,14, seria o quê? A morte. Geazi teve uma oportunidade com Eliseu, ele desperdiçou a oportunidade. Davi também teve, ele recebeu o profeta Natã. Então, para responder essa pergunta, qual a diferença entre o coração de Geazi e o coração de Davi, nós vamos ter que voltar lá em 2 Samuel 12. Vamos lá? 2 Samuel 12. Olha bem que Natã deu uma de Jesus para cima dele, porque Jesus contava parábola. Olha o que Natã resolveu fazer da parte de Deus para cima de Davi. 2 Samuel 12, o versículo é 1. A partir do 1, olha só, o Senhor enviou Natã a Davi. Às vezes Deus envia pessoas direcionadas para cuidar da sua vida, orar por você, ter direções sobre você, e quando vem e é de Deus, eu tenho que falar: eis-me aqui, estou pronto para escutar. Então Deus enviou Natã, falou assim: olha Natã, vai lá Davi, fala com Davi. Eu falava diretamente com Davi, mas ele deixou o coração dele se encher de maus planos, maus desígnios. Agora eu vou precisar de você, porque já não está me escutando. Vai lá. É um plano tipo um B assim, mas funciona. Deus que está mandando. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Sabe o que ele faz? Ele conta uma parábola aqui para Davi. Aí ele começa a contar a historinha, a parábola. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, meu Deus, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi, quando ele termina de contar essa história, Davi fica bravo. Ele fica bravo. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Davi logo pensou: esse cara deveria morrer. Ele estava lá no antigo, não tinha a graça de Deus, não era como hoje. Então a primeira coisa que ele pensou: a morte deveria vir sobre esse cara. A gente sabe que Tiago falou que o final é morte. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Agora o profeta Natã, com toda a graça e firmeza, versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor. Agora Deus dá uma pedrada, agora Deus começa a falar com ele: olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu, Davi, te ungi rei sobre Israel, você faz uma cagada dessa comigo? Está escrito aí, se você tiver uma lupa você vai ver. E eu te livrei das mãos de Saul. Olha, eu te dei casa, a casa de teu Senhor, as mulheres em teus braços, e também te dei a casa de Israel, de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Davi, com tudo que eu te dei, com tudo de relacionamento, com tudo que eu fiz, com tudo que eu, desde sempre, com você, e você agora toma essa decisão, deixa o seu coração falar mais alto, mata uma pessoa, um cara, um soldado, um guerreiro. A sua mulher tomou a mulher, cometeu adultério.
Como é que você faz uma coisa dessa? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Falou assim, olha, esse é o juízo de Deus. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor. Bronca. Deus está dando uma bronca nele aqui. É difícil, né? Duro às vezes de levar uma bronca. Alguém sentar ali com a gente e falar, vem cá, eu tenho que te falar esses negócios. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, você sabe que tudo aconteceu, a tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas. E a gente já sabe a história, o filho de Davi deitou com as mulheres dele tudo, em plena luz desse sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel. Ele falou assim, ó, você pecou, só você e a Betseba sabia, agora eu vou fazer esse negócio, todo mundo vai saber. Falou desse jeito para ele. Deus não brinca não. Então falou com ele isso. Então disse Davi a Natã, aqui está a resposta para qual a diferença do coração de Geazi para o coração de Davi. Também, vamos ler aqui está a resposta, estava ali mais abaixo. Pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, disse Natã a Davi. Davi vira para Natã e fala, eu pequei. Natã vira para Davi e fala, ele te perdoou. Mas posto que com isto deste motivo que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa. Davi, ele se arrependeu. Salmo 51, que nós já lemos um trechinho aqui, é um arrependimento de Davi. O coração de Davi não estava no pecado, ele estava no Senhor, mas ele não vigiou bastante e só não morreu porque se arrependeu. Ele teve livramento de morte. Mas infelizmente as consequências vieram desses juízos aqui de Deus. Mas ele se arrependeu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Nós não podemos deixar nascer essas coisas dentro do nosso coração. Porque o perdão de Deus é completo, mas a consequência fica. Às vezes eu penso, eu vou pecar, depois Deus me perdoa. Não siga essa linha. Urias morreu, o bebê morreu, Davi viveu um caos no ambiente familiar dele, mesmo Deus tendo o perdoado, porque perdão é uma coisa, consequência é outra. Quando nós cantamos, o teu perdão é completo, ele sara, ele cura. Davi foi curado aqui, ele conseguiu se levantar dessa situação e reinar, e fazer a vontade de Deus em outras áreas, e pelejou aqui para depois não errar de novo. Então eu preciso depender de Deus. Pediu perdão, se arrependeu, então entenda, Deus é esse que sara, é esse que traz o novo sobre a sua vida, porque Ele é Deus, é todo poderoso, é o Deus de Israel. Sabe, fecha os seus olhos, começa a pensar, como que você está, como é que está o seu coração? Nessa noite Deus está te dando uma oportunidade de repensar, de se reposicionar. Pastor, mas eu não fiz nem o que Geazi fez e nem o que Davi fez. Deus está querendo mais espaço aí. Ele está querendo governar o seu dia pela manhã, à tarde e à noite. Ele está querendo vencer as suas vontades. Ele está querendo crescer aí neste lugar. Feche os seus olhos agora para a gente poder orar. Talvez você já pediu perdão aí agora, pediu perdão durante a ministração, talvez você está fazendo isso agora. Então feche os seus olhos, aí em pensamento mesmo, fale para o Senhor, eu me arrependo de ter deixado o Senhor lá num cantinho do meu coração, eu me arrependo de ter comprimido o Senhor na despensa, não ter deixado o Senhor chegar na sala do trono, mas eu me arrependo de ter feito isso sem orar. Eu me arrependo de ter deixado o meu coração vencer e ter pecado contra ti. Comece a orar, fale aí com o Senhor. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma.
na casa nessa noite. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Está em Gálatas 4, 6 e 7. Ele tem presentes para você. Mas nesta hora, o Espírito Santo crescendo dentro de você, está gemendo, orando com gemidos inexprimíveis ao Pai a teu favor. É por isso que Ele tem que ter espaço lá dentro para guiar, para gemer, para trazer a realidade do Pai e entregar para você. Tem muita coisa que o Espírito Santo reservou. Ele quer te entregar, Ele quer te dar presentes, Ele quer te dar dons, mas eu e você temos que dar espaço para Ele agir. Eu e você temos que deixá-lo nos convencer do que é pecado, tem que deixá-lo nos guiar em nossas pequenas direções e decisões na nossa vida. Queira honrar o Espírito Santo com a sua atitude, queira adorar ao Pai nas suas decisões, queira cultuar ao Senhor em pensamento todo dia, com a motivação certa, queira. O começo é o arrependimento e a firme decisão de continuar na caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai. O Senhor conhece cada coração que nos ouve agora, Senhor. Visita, Senhor Jesus. Visita, Papai. É o seu tempo chamado o tempo da oportunidade. Que nós possamos pegar esse tempo, que cada um agora possa pegar esse tempo. E que o teu perdão venha sobre aqueles que estão arrependidos, coração contrito. A tua palavra diz: perto está o Senhor. Vem com a tua presença agora, Senhor. Vem com o teu poder agora. Vem com a nuvem agora de quebrantamento. Ah, meu Deus, a tua palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Meu Deus, esses corações que estejam quebrantados para ouvir, para tomar decisões, para seguir daqui para frente, para deixar o Senhor reinar. Seja com cada um agora, Pai. Eu ministro a tua vontade, eu ministro um novo tempo, eu ministro o relacionamento, eu ministro os céus abertos, eu ministro, Pai, a tua vontade sobre a vida de cada um. E que nós possamos, Senhor, a vigiar a cada dia, que nós possamos a manter o nosso coração no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sela essa oração, Pai, sela esse tempo na nossa vida. Não queremos ter o coração nas coisas, não queremos ter o coração, meu Pai, naquilo que nós estamos fazendo, não queremos ter o nosso coração nem nas bênçãos que o Senhor está provendo. Nós queremos ter o coração no Senhor, que é a fonte, no Senhor que faz todas as coisas, no Senhor que é o Deus de Israel. Nós queremos, Pai, ter esse entendimento, que o coração não está no presente, está em quem dá o presente, que é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Toma, Senhor, os nossos corações e conserva-os na tua vontade e no teu querer, em nome de Jesus, como o coração do nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, humilde, manso e quebrantado na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Deixa o Espírito Santo te ensinar coisas novas a partir de hoje, te mostrar a vontade do Pai para todas as coisas. Deixa Ele entregar os presentes que Jesus já conquistou ali na cruz do Calvário. Com esse espaço que eu e você, que nós estamos dando para Ele, Ele vai crescer, vai expandir, Ele vai nos incendiar a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra, servi-lo, e assim nós iremos continuar. O culto ele não acaba aqui, ele continua. Por isso nós devemos cultuar o Senhor nas 24 horas. E você tem
Mais Fé em Cristo aqui no aplicativo e também pelo site. É culto 24 horas. Por exemplo, está terminando agora, daqui a pouco, depois do intervalo, vai ter o Palavra de hoje e logo em seguida começa um louvor, já vai ser outro culto, vai ter uma ministração, uma outra palavra retirada de outro culto, ou seja, 24 horas, louvor, adoração e palavra, para edificar a sua vida. E mais conteúdos você encontra no site e em todas as nossas plataformas digitais. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre você, te dê a paz e dê misericórdia de todos nós. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.